Oi, gente linda! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje, dia 5 de outubro, é dia do empreendedor. Você sabia disso? Pois é, por um acaso eu fui lembrada disso hoje de manhã por uma das minhas alunas da minha mentoria. E eu não podia deixar esse dia passar em branco. Você sabe o que é empreender? Você sabe o que leva tantas pessoas a se tornarem empreendedor? Eu fiz uma live hoje lá no meu Instagram na hora do almoço, como você já sabe, eu tô lá todos os dias na hora do almoço, falando sobre isso. Mas eu quis vir aqui para poder falar especialmente para você que está começando ou que ainda está em cima do muro, que ainda está se decidindo por empreender ou não. Primeiro, se você não me conhece, meu nome é Aline Elstner. Sou professora de costura criativa e patchwork loucamente apaixonada pelo que eu faço. Digital influencer e especialista em empreendedores de pequenos negócios. E o meu objetivo sempre foi ensinar a empreender com propósito. Seja na costura criativa, seja em outro ramo criativo, seja no artesanato, seja no ramo alimentício, seja fazendo unhas, enfim, empreender com propósito a partir daquilo que você tem. Pois é. Primeira coisa é você saber o que você é bom de verdade. E não adianta me dizer que você não é bom em nada, porque todo mundo é bom em alguma coisa. Você pode ser bom em ouvir as pessoas. Você pode ser bom em falar com as pessoas. Você pode ser bom na cozinha, bom com crianças, bom com artes manuais, com a costura ou com qualquer outra coisa. Aproveite esse dom que lhe foi dado para levar ao mundo a proposta de soluções, a proposta de oportunidades. Porque empreender é uma palavra que vem de uma outra palavra francesa, que quer dizer aquele que corre riscos. Pois é, gente, é aquele que corre riscos, é aquele que se arrisca, é aquele que muitas das vezes troca o teto por um céu de estrelas. É aquele que geralmente troca o certo pelo duvidoso. E eu vim falar com vocês um pouquinho da minha história justamente por isso. Eu sempre fui aquela criança meio ovelha negra da família. Aquela criança que pensava diferente, que por vezes tinha imaginações utópicas e em outras os pés muito no chão. Que por vezes amava tudo em branco, tudo colorido e outras vezes queria misturar as cores e inventar suas próprias cores. Eu tinha vontade de levar soluções para todos os problemas do mundo. Era aquela criança que gostava de imaginar um mundo igualitário, imaginar igualdade de oportunidades para que todos pudessem alcançar os mesmos objetivos, as mesmas sensações, as mesmas condições de vivência. E aí a gente vai crescendo. E quando a gente cresce, muita coisa muda. Uma das coisas que mudou em mim e que me fez empacar por muito tempo, foi a necessidade de segurança. Eu tinha uma necessidade de segurança extrema que conseguia abafar, calar todo o meu lado criativo, inovador, que queria propor oportunidades e soluções para todo mundo. Eu tinha uma necessidade de segurança tão grande que eu achava que eu não daria conta e me via incapaz de seguir com os meus próprios passos. Culpava o mundo às vezes por conta disso. E a gente cresce, não é mesmo? Eu cresci, me tornei artesã, me tornei mãe, me tornei empreendedora, professora de empreendedorismo. Olha só que responsabilidade. E mesmo assim eu continuava com receios e medos de empreender. Eu achava que eu já era uma empreendedora nata, que eu já era uma empreendedora completa. Mas tal qual o piloto de avião, que é necessário ter horas de voo para poder retirar o seu brevet, né, definitivo, isso também aconteceu comigo. Eu precisei de muitas horas de voo, muito tempo de trabalho para poder realmente acreditar no meu potencial, para poder deixar aquela necessidade de segurança falar um pouquinho mais baixo do que a minha vontade de mudar o mundo. No Brasil, nós temos mais de 52 milhões de empreendedores. Mais de 52 milhões de pessoas que decidiram criar oportunidades e soluções para problemas, para desafios, para poder atender as pessoas.
O que seria de nós se não houvessem os empreendedores com a sua necessidade de desafiar o sistema, as seguranças, as inseguranças, os próprios medos, que eu acho que esse é um dos maiores que nós temos, desafiar aquela inércia que a gente aprende a ter desde criança, com uma educação bancária nas escolas, que nos prepara para decorar. Empreender não é fácil, empreender não é romântico, empreender não é de uma hora para outra que você se torna empreendedor. Mas sim, é possível. E hoje eu tô vindo aqui para te contar um pouquinho disso, porque hoje é o dia do empreendedor, que eu nem sabia que era. E assumo isso sem problema nenhum, mas do qual eu já tenho vivenciado isso todos os dias. Se você não sabe, alguns anos atrás, exatamente 2 anos atrás, eu tive que fazer uma cirurgia no meu pé. E eu tive um problema, uma inflamação no tendão, e eu tive que abrir para poder fazer uma raspagem desses tendões. E foi difícil pra caramba, porque eu sou extremamente agitada, eu sou mãe de 3 filhos, eu dou conta da casa, do negócio, eu trabalhava fora, né? Tinha os meus alunos, e foi uma loucura, porque eu fiquei 15 dias sem colocar os pés no chão, mais 2 meses de fisioterapia, e me senti muito mal com aquilo e ficava me perguntando, Deus, por que comigo? E ele me respondeu, mas a minha necessidade de segurança era tão grande, o meu medo de não dar conta era tão grande, que fez com que eu continuasse trilhando o mesmo caminho. Fez com que eu continuasse cometendo os mesmos erros. Você já viu uma imagem? Provavelmente, não sei se você já viu esta exatamente como eu vou falar, mas você já viu algo bem similar. De um elefante enorme, com toda a sua majestade, seu peso, seu poder, amarrado a um barbante a uma pequena cadeira de plástico. Era assim que eu me sentia. Eu me sentia amarrada pelo pé esquerdo, que foi o pé que eu fiz a cirurgia, e impossibilitada de viver definitivamente, intensamente, aquilo que eu tinha certeza que era a minha missão, que era empreender como professora de costura criativa e mais, ensinar empreendedorismo para as outras pessoas. Afinal, empreender não é somente um desejo, é prática, é técnica, é conhecimento. Eu tinha o conhecimento, eu tinha a técnica, eu tinha a prática, eu tinha o desejo, mas me faltava atitude, porque eu achava que eu estava amarrada àquela cadeira de plástico. E mesmo assim eu continuei. Permaneci, fui andando, fui caminhando, levando as coisas em paralelo, trilhando o caminho do meio, em cima do muro. O caminho do meio e em cima do muro, muitas das vezes pode ser bom por um pequeno período. Quando você tenta abraçar o mundo e caminhar no meio, sem se colocar para nenhum dos lados, sem correr risco algum, porque o caminho do meio é mais fácil, sabe o que acontece? Você fica sobrecarregado. Além de ficar sobrecarregado, você perde oportunidades que você teria se escolhesse um dos lados. Claro, você também deixa de enfrentar alguns problemas se você tivesse que escolher algum dos lados. Mas eu vou te dizer que vale muito a pena quando você escolhe. E eu não escolhi. Eu continuei em cima do muro por mais um ano. E no final de um ano, após ter feito a primeira cirurgia, resultado disso, meu pé novamente com problema. Meu pé novamente inchado. Meu pé novamente doendo a ponto de eu não conseguir colocá-lo no chão. E para minha surpresa, o médico havia falado que estava inflamado novamente. E tomei remédio, fiz fisioterapia, todo o tratamento e nada dava jeito. Tivemos que fazer outra cirurgia. Cirurgia agendada para o dia 4 de dezembro de 2019. E enquanto eu estava na sala de espera, minha cirurgia estava marcada para as 10 horas da manhã. E eu cheguei às 9 horas da manhã, conforme era o combinado com o cirurgião. E às 9h30 da manhã eu recebi um e-mail da Educar me propondo o contrato, e eu tinha que assinar aquele contrato naquele dia. E eu entrei em desespero, porque eu precisava de um computador, eu precisava de uma impressora para poder imprimir aquele contrato. E estávamos eu e minha irmã na recepção do hospital, e eu falei para minha irmã, Ju, se eu não sair daqui hoje, pelo amor de Deus, me traz um note, me traz um computador, me traz um papel, mas eu preciso mandar esse contrato hoje.
E ela, calma, Aline, pode deixar, vai dar tudo certo. Porque na primeira cirurgia, eu saí direto do centro cirúrgico para casa. Eu não precisei ficar dentro de um quarto, eu não precisei ficar muito tempo. Eu acordei muito rápido e acordei muito bem. Saí de muleta, de cadeirinha de roda, mas saí muito bem. E quando foi, a cirurgia demorou muito. Demorou muito, demorou muito. Estava marcada para 10 horas da manhã e a minha cirurgia começou praticamente 2 horas da tarde. E aí, nesse decorrer de tempo, eu recebi uma ligação da TV Aparecida me fazendo um convite para minha primeira entrevista na TV a respeito de empreendedorismo. Só que aquela entrevista seria dali a 15 dias. Eu me desesperei. Falei, eu não acredito, eu fui chamada para TV para poder falar sobre o que eu amo fazer, que é ensinar a empreender, ensinar a ganhar dinheiro. E eu não posso, porque daqui a 15 dias ainda estarei sem andar. E eu chorei, fiquei triste. Eu olhei para minha irmã e falei, será que dá para daqui a 15 dias eu pegar um ônibus e ir para Aparecida? Ou ir de carro? E realmente não dava, era impossível, com 15 dias de operado. E minha irmã só olhou para mim e fez assim. E eu neguei. Eu falei, olha, infelizmente eu não vou poder aceitar. Eu tô agora numa sala de cirurgia, mas fica aberto aqui para quando vocês precisarem de mim, né? Eu estou à disposição, vai ser um imenso prazer. E graças a Deus acabou acontecendo depois em março, né? Que eu fui lá fazer uma entrevista sobre marca. E a cirurgia não foi tranquila. Quando o médico abriu meu pé para poder raspar a inflamação, descobriu que 2 tendões passavam pela... Eu não lembro o nome exatamente, mas era pelo túnel onde só um deveria passar. Então ele estava estrangulando o outro tendão. E aí teve que cortar um tendão. E eu não acordei depois da cirurgia. Eu demorei muito tempo para acordar. Quando eu acordei, já 8, 9 horas da noite, 9 horas da noite, estavam minha irmã e meu marido do lado da cama, assustados pelo tempo. E eu já tinha saído do centro cirúrgico, ido para um quarto. E quando eu os vi, eu falei, o que que houve? E minha irmã falou, você demorou para acordar, você tá muito pálida. Eu mal conseguia me levantar. E naquele momento eu tive certeza que se eu não seguisse a missão da qual eu sabia que eu precisava, da qual eu precisava ter meus pés no chão, minha cabeça nos sonhos e meus braços abertos, provavelmente eu faria outra cirurgia. Ao chegar em casa, porque eu pedi a alta no mesmo dia, não aceitei ficar no mesmo dia no hospital, saí de lá meio zonza, cheguei em casa para assinar o contrato, para poder fazer tudo. Eu falei pro meu marido, eu falei, não, eu preciso mudar de vida. Deus está me dando um segundo aviso, uma segunda chance. A minha necessidade de segurança, né? De independência, de andar com meus próprios pés para onde quer que eu fosse, porque eu sempre gostei de andar a pé, amo andar a pé. Eu posso estar com o carro parado na garagem e eu amo andar a pé. E eu fui impossibilitada de fazer isso. E mesmo assim minha mente ficava mil, eu conseguia dar aulas, foi o pé esquerdo, e o pé que eu uso para a máquina é o direito, eu colocava o pé esquerdo para cima e dava aula assim mesmo. E então eu decidi correr riscos. Em janeiro fui para Educar, em março para a TV Aparecida, depois disso várias vezes na Educar, depois disso entrevista em rádios aqui da minha cidade, lives diárias, mais de 200 pessoas em grupos de mentoria. E não parei mais, porque eu decidi arriscar. Mas eu vou te contar aqui também que toda esta decisão não pode ser feita de uma hora para outra. Ela exige aquelas horas de voo para você poder retirar o seu brevet. E podemos chamar estas horas de planejamento. Empreender sem planejar é matar seus próprios sonhos. Então, se você que está aí do outro lado e deseja ser empreendedor, deseja empreender em qualquer coisa, comece a planejar hoje. E se por um acaso você já começou a empreender sem planejamento, calma, comece a elaborar esse planejamento hoje, porque eu comecei sem planejamento. Lá atrás, há 10 anos atrás, quando eu comecei na costura, eu não tinha planejamento nenhum. Mesmo sendo detentora das técnicas, eu não as colocava em prática no meu negócio. Porque eu tenho aprendizado de gestão, mas eu não colocava em prática. Então, se você decidiu, se você já empreende, planeje o seu negócio com cuidado, com calma. Vivencie suas horas de voo e assuma para você que o sucesso
é feito de consecutivos fracassos. Eu fracassei várias vezes no decorrer desses últimos 10 anos. E hei de fracassar mais algumas vezes nos próximos 10, se Deus quiser. Porque o sucesso é justamente isso, de cada fracasso a gente tira um aprendizado que a gente leva para quando a gente chega ao pódio. É muito mais gostoso a jornada, é muito mais gostoso a vitória quando você vivencia essa jornada. E se a cada fracasso que eu passei eu tivesse pensado em desistir, eu não estaria aqui hoje auxiliando tantas pessoas a empreender com aquilo que elas amam fazer. Então, sim, assuma, abrace os seus fracassos, abrace as suas dificuldades, se planeje para o melhor que você pode fazer ao empreender. E depois disso, tome coragem para correr os riscos, para tirar o teto de cima das suas cabeças, da sua cabeça, e enxergar o céu cheio de estrelas que te espera lá em cima. Para queimar a ponte que você passou e parar de ficar olhando para trás. Porque as raízes você traz com você. As raízes, a base, você traz com você. Então eu te convido a empreender, sim. Com propósito, sempre. Porque quando você tem um propósito maior do que você, quando você tem um propósito que faz com que o seu empreendedorismo corra aqui, ó, nenhum fracasso te derruba. O medo pode chegar, mas ele não te paralisa. As dificuldades vão aparecer e você vai aprender com todas elas. E eu tô aqui para poder te ajudar em tudo o que for possível a empreender com propósito, a trilhar o caminho que eu trilhei até agora e aquele que ainda hei de trilhar. Porque nenhum de nós sabe tudo o suficiente para dizer que não há nada mais o que aprender ou que praticar. Todos nós temos algo a contribuir para o mundo, a crescer aqui dentro. Todos nós temos algo para empreender e tornar o mundo melhor. Um beijo, feliz dia do empreendedor para você que está aí também, assim como eu, com pés no chão e asas na cabeça.